Então vamos ver algumas operações de soma e subtração entre vetores. A gente vai utilizar a característica para obter a soma entre vetores e a subtração. Na parte geométrica, a gente pode usar a regra do triângulo, que é o quê? Você tem dois vetores. Vamos supor, eu tenho um vetor aqui no espaço, que eu chamo de V, e eu tenho um vetor aqui no espaço, que eu chamo de T. Se eu quiser obter a soma V mais T, como é que eu faço para obter isso? Basta eu pegar esse vetor, ou esse, tanto faz, transladar ele no plano, tá? Porque lembra que eu consigo transladar vetores no plano, utilizando aquela regra que eu expliquei, e consigo colocar ele aqui, ó, aonde o seu ponto inicial ele vai coincidir com o final do outro ponto que definiu o vetor, e a setinha aqui. E esse vetor ele é igual, ó, porque a gente translada ele. E a soma desse vetor V com esse vetor T vai ser um vetor que vai iniciar a partir do primeiro ponto desse vetor aqui, e o seu fim, que vai ser o seu comprimento, ele vai vir até o final desse outro vetor. Então, a soma entre os dois vetores seria esse vetor W aqui, onde tem origem na primeira coordenada desse vetor e o fim dele nesse vetor T aqui, transladado. Então, a gente consegue obter esse vetor W. Tá? Vamos ver no GeoGebra como é que vai ficar esse aqui. Ó. Só apagar esse aqui. Vamos supor que a gente pega dois vetores aqui. Ó. Vou pegar esse vetor definido aqui na origem, pode ser na origem ou não pode, tanto faz. E pega esse outro vetor aqui, tá? Que tem esse daqui. Tá? Definir esses dois vetores. Só colocar uma cor aqui, por um azul, esse outro por de vermelho. Beleza, ó. Eu tenho esses dois vetores. Ah, eu quero realizar a soma aqui desse vetor U mais o vetor V. Como é que eu faço? Basta você pegar, obter um vetor por translação, né? Ó, porque eu posso transladar esse vetor no meu plano. Existem infinitos vetores, lembra que a gente comentou em aula, que estão no plano e têm o mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Então, eu poderia tirar esse vetor daqui e colocá-lo aqui. Ó. E lembra que, como é a soma, ó, essa ponta vem até aqui, a ponta do outro tem que estar no fim da seta desse, e o vetor resultante vai ser quem? Vai ser o vetor que sai dessa origem aqui, desse vetor inicial, que é o ponto, até a ponta do outro, que a gente obtém o vetor W. Então, aqui a gente consegue obter a soma desses vetores apenas utilizando esses argumentos geométricos, que é fazer a translação de um vetor para o outro. Agora, se eu for fazer a subtração de um vetor por outro, como é que vai ficar? Para fazer a subtração, olha que interessante. Quando a gente faz a soma, a gente pega um vetor mais o outro e usa essa regra. Agora, se eu fizer assim, ó, o vetor V mais, usando a regra de soma, só que em vez de ter T positivo, eu posso ter o T negativo. E percebe que o T negativo, lembra que a gente viu? É quando a gente inverte o sentido de um determinado vetor. Então, para esse caso aqui, ó, se eu tiver um vetor V, vamos dar a cor aqui, eu tenho esse vetor V aqui, ó, que a gente está fazendo. Só que agora, em vez de fazer o vetor T nesse mesmo sentido aqui, ó, daqui para cá, como a gente vai inverter o seu sentido, eu vou ter um vetor T que vai ser assim, ó, ao contrário agora. Porque esse aqui é o meu menos T. Então, quando eu vou fazer a sua translação,
eu não posso pegar esse vetor e ligar essas duas pontas. Lembra que você tem que pegar uma ponta do vetor que não tem seta, né? E a ponta que tem seta. Na ponta que tem seta, você tem que ligar a ponta do outro vetor que não tem uma seta. Então, se eu transladar esse vetor, ele ficaria aqui, ó, que é o menos t. E o vetor resultante vai ser quem? Essa ponta, onde eu estou cor, aqui, seria essa ponta até essa ponta aqui. Então, aqui é o vetor v menos o vetor t. Vamos ver no GeoGebra como é que vai ficar, ó. Vou obter o mesmo vetor, ó. Mesmo vetor v, só que saindo da origem de cá para cá. Ó, percebe que os dois vetores são os mesmos, né? Porque ó, eles têm a mesma direção, têm o mesmo módulo, só que nesse caso com sentidos contrários. Então, se eles não são iguais, né, na verdade, apenas o que modificou foi seu sentido. E como eu vou fazer a soma do vetor u com o vetor menos v, que é representado por esse w aqui, na hora que eu coloco aqui, ó, tem que fazer esse valor aqui ligando nessa seta. Então, a ponta final desse vetor tem que estar no final dessa seta aqui. E o vetor resultante é esse vetor que sai de A e vem aqui. Então, o vetor resultante nesse caso é esse vetor aqui que eu coloquei de rosa. Tá? Então, usando argumentos geométricos para você somar ou subtrair vetores, fica fácil. Tá? Apenas você fazer isso. Então tá, ó, a gente viu como realizar a soma de vetores. E a gente sabe que pode representar esses vetores via coordenadas. Por quê? Ó? Quando a gente faz a translação desse vetor aqui para a minha origem, basta você fazer a subtração, ó, entre as coordenadas dos pontos que definem esse vetor. Que nesse caso seria o ponto A e o ponto B. E quando eu faço isso, eu obtenho um outro vetor aqui, onde vai ter a coordenada final da seta desse vetor no x e o seu y aqui. Tá? Mas o que isso vai auxiliar na hora de a gente realizar uma soma entre vetores? Por exemplo, se eu pegar um vetor que está flutuando aqui, por exemplo, esse vetor v, e eu tenho esse outro vetor aqui, que é um vetor t, que está flutuando também, e eles são definidos por dois pontos aqui no plano, vamos supor, o ponto A e B define esse vetor v, e o ponto C e D define o vetor t. Como é que eu faço para somar esses vetores? Ah, vou ficar sempre transladando, jogando no plano para poder determinar sua soma. Fica complicado. Então, vamos usar o argumento geométrico, nesse caso, para auxiliar através dessa subtração. Tá? Lembra que a gente sabe transladar esse vetor para a origem. Então, se eu pegar esse vetor v aqui e jogar ele na origem, fazendo a subtração das suas coordenadas, eu obtenho o mesmo vetor v, só que na origem. E se eu fizer o mesmo aqui para o vetor t, automaticamente eu consigo transladar esse vetor t para a origem e ele consegue estar aqui também. Aí você fala, beleza, mas como é que eu vou somar? Ó, tem setas aqui apontando para lados diferentes, o que isso vai me auxiliar? Quando a gente faz a translação do vetor para a origem, automaticamente esse ponto aqui de coordenada é zero. Então, as coordenadas do ponto desse vetor v vão ser somente o xv dele e o yv. Porque eu não preciso fazer necessariamente a subtração das coordenadas desse menos esse, porque esse menos zero vai dar o próprio xv. Então, quando eu faço isso para o vetor v, eu tenho que o meu vetor v vai ter somente uma coordenada x do v e y do v. E quando eu faço para o vetor t também, a mesma ideia, eu vou ter o x do t e y do t. Então, quando eu translado o meu vetor para a origem, eu tenho apenas um par ordenado para representar esse vetor. Isso vai facilitar nas contas.
Por quê? Em vez de eu usar argumentos geométricos para somar esses vetores, tem uma propriedade que fala que se eu somar o vetor v mais o vetor t, para obter essa soma, o que eu faço? Em vez de transladar, colocar na ponta aqui e achar o seu resultante, é só a gente fazer o quê? Somar coordenada a coordenada. Então eu pego o x do v, somo com o x do t, obtenho a coordenada do vetor soma resultante e o y do v mais o y do t. E essa regra vale tanto para a soma quanto para a subtração. Tá? Vamos ver um exemplo aqui no GeoGebra. Vamos supor que a gente tem esses vetores aqui. Ó. Já vou deixar esse vetor u aqui, né? Que eu coloquei. E vamos supor esse vetor v. Ele está flutuando. Tá? Não, vamos pegar eles fora, né? Só para facilitar e cair na ideia que a gente já viu. Vamos supor que a gente tem esse vetor aí, né? Aqui. E esse vetor aqui. Beleza. Eu quero realizar essa soma. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer. Subtrai as coordenadas do ponto B com do ponto A. Na hora que você fizer isso, esse vetor ele meio que vai transladar para cá. Para a origem. Faço o mesmo para o vetor V. Vou até mudar o seu sentido aqui. Aí. Se eu fizer a diferença entre as coordenadas do vetor D do ponto D para o ponto C, ele vai transladar e essa ponta vai estar aqui na origem também. Então a gente vai ter isso. Então, ó, eu tinha esses vetores aqui, né? Que estavam flutuando. Fiz a diferença das suas coordenadas, automaticamente eles vêm para cá. Só vou mudar o sentido para ficar um pouquinho diferente. Tá. Estava aqui, jogou para cá. E a soma? Como é que eu faço? É só a gente pegar e fazer a soma das suas coordenadas. Olha que interessante. Ó. Vamos ver se vai bater mesmo. O primeiro vetor, que é esse vetor aqui preto, ele tem coordenada 3 e 3. Então, ó, se a gente for jogar aqui, deixa eu pôr aqui o vetor V, tem coordenadas 3 e 3. O outro vetor, que é o vetor... Ah, desculpa, esse aqui é o U, né? Vetor U. Agora o vetor V, que é o outro. Se eu pego o vetor V, ele tem coordenado o quê? 3 e menos 2. Tá? Então, vem aqui. 3 e menos 2. Eu fazer U mais V vai me resultar no quê? 3 mais 3. 6. 3 mais menos 2 dá 1. Então, o vetor resultante dessa soma vai ser um vetor de coordenada que sai da origem, tá? Ele vai sair da minha origem. E a ponta na seta dele vai ficar onde? No x6, y1. Ó, então, ele vai sair daqui da origem. E ele vai ter coordenada x, 6, y1, que seria... Opa, deixa eu inverter daqui, ó. Seria isso daqui, ó, 6, 1. Vamos ver se isso dá certo na hora que eu faço a translação dos vetores, ó. Olha o que vai acontecer quando eu pego esse vetor V, tiro daqui e ligo lá em cima. Automaticamente ele encaixa certinho para fazer a regra do triângulo, que é colocar um vetor, translado o outro e faça a ligação das pontas. Então, para fazer a soma de vetores, o que a gente faz? A gente pega um vetor, translada ele para a origem, certo? E depois faz a soma das suas próprias coordenadas. E fazendo a soma das coordenadas, a gente obtém um vetor resultante, que é a soma do vetor. Isso vale tanto para a soma quanto para a subtração. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Se eu pegar o vetor V, somar com o vetor W, automaticamente o vetor resultante vai ser 3 mais menos 2, vai ser 1. 5 mais 6 vai ser 11. Então, o vetor resultante da soma entre esses dois vai ser um vetor de coordenada 1 e 11. Então, ele vai sair da origem, certo? E o seu final, que representa o sentido dele lá, né? Vai ter na coordenada o x1 e o y11. Tá?
Se a gente fizer o t mais o w, vai funcionar do mesmo jeito. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. E 6 mais menos 2, nesse caso, vai dar 4. Então, ó, vou fazer um desenho aqui. Se eu pego um vetor, tá meio torto, né? Deixa eu apagar aqui. Lembra que esse aqui é o x. Esse é o meu y, certo? Ó, vamos pôr o vetor w, x menos 2. Então, ele sai daqui no menos 2 e vai até o 6. Então, tem um vetor aqui, ó. Tem um vetor que é x0, y menos 2. Então, ele vai descer aqui no menos 2. Vou até de outra cor. Então, ele vai bater exatamente aqui. Esse é o vetor t. E esse aqui é o vetor w. Fazendo a soma dos dois, eu vou ter x valendo menos 2 e o y valendo 4. Então, ele vai ser um vetor que pega aqui, né? Ele vai vir aqui. Esse seria o vetor resultante da soma desse vetor com esse. Que, olha que sentido faz, ó, quando a gente faz a translação desse vetor t para cá, ó, onde essa ponta aqui, que é da origem, se encontra nessa seta, e ele desce aqui na seta, ó, automaticamente ele vai ser igual a esse. E a soma, né, esse mais esse, resulta nesse vetor, beleza? Então, toda vez que for fazer a soma ou subtração, só seguir somando as coordenadas. Agora vamos ver o que acontece quando a gente multiplica um vetor por um número real. Tá? Se eu tenho um determinado vetor v ou w, tanto faz, igual eu coloquei um exemplo aqui, o vetor v de coordenadas 3 e 5, então quando tiver essa representação, isso quer dizer que ele está na origem, tá? E o final da sua seta chega no 3 e no 5. Tá? E o vetor w definido por essas coordenadas. O que acontece se eu multiplicar, por exemplo, o vetor v por um número real k, que nesse caso estou falando que é o número 3. O que acontece? Eu multiplicar 3 vezes o vetor v, basta eu multiplicar 3 vezes as coordenadas desse vetor. Então, é como se a gente aplicasse a distributiva aqui, né? Então, isso aqui vai me resultar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. Então, 3 vezes o vetor v vai ser um outro vetor, onde sai da origem e tem o final da sua seta como coordenada x valendo 9 e o y 5. Tá? Olha que interessante na hora que põe no GeoGebra ali, né? Vamos ver, ó. Apaga isso aqui. Vou pegar aqui esse vetor, ó. 2. Ó. Ele tem coordenadas ponto 2 e 2, origem 0 e 0. O que acontece se eu pegar e obter um outro vetor do ponto C? Ele sai de 0 e 0 e vai até o valor, ó. Se eu fizer 3 vezes o ponto B. Olha para onde foi o ponto. Ele saiu da origem, veio até aqui, ó. Configurações, vamos mudar a cor. Aí. Então, o que aconteceu aqui? Se eu pegar esse vetor aqui, ó, que eu defini como vetor U, ele cabe 3 vezes exatamente dentro do vetor C. Igual aqui, ó. Ele deu 2 diagonais, 2 diagonais e 2 diagonais. Então, automaticamente, ele tem 3 vezes o seu tamanho. Então, quando eu multiplico um vetor por um número real, se esse número que eu multiplico, que é uma constante, estou falando que é, por exemplo, um número k, e esse k é maior do que 1, o meu vetor ele meio que prolonga, né? Ele estica. Agora, se eu pego um determinado vetor e multiplico por um número real k, que é maior do que 0 e menor do que 1, esse vetor meu ele meio que comprime. Igual, por exemplo, se eu pegar esse vetor w, ó, de coordenada menos 2 e 6, vou colocar ele aqui.
vetor W de coordenadas menos 2 e 6. Então, ele tem essa coordenada daqui até aqui. Vou colocar ele de uma cor também. Vermelho. Tá. E o que acontece se eu pegar esse vetor W? Vou definir um ponto, que ele sai da origem, vai até o final, né? Só que agora eu vou multiplicar todo ele por meio, que é 0,5. Olha o que vai acontecer, ó. O ponto C ficou aqui, ó. Então, eu tenho um vetor que sai da origem e vai até o ponto C, que define esse novo vetor. Então, ele comprimiu. Então, quando eu multiplico valores que entre 0 e 1, o meu vetor ele meio que encolhe, né? Ele vai diminuindo. Agora, quando são valores maiores do que 1, esse vetor ele meio que estica. Tá? Então, a gente teria essas duas características quando multiplica um número real por um vetor.